Estamos começando mais um Papo Links. Esta noite um Papo Links muito especial. Durante 1 hora teremos aí o prazer de receber o Vinícius Andrade, sócio-diretor do grupo Orgafarma e desde 2019 presidente da Abradilan. A Abradilan é a Associação Brasileira de Distribuição e Logística de Produtos Farmacêuticos. Junto com o Vinícius, também estou recebendo Rogério Vieira, o diretor do segmento Pharma aqui dentro da Links. E para mediar o bate-papo entre os dois, sou eu, Leandro Ruggiero, sou o gerente de oferta da Vertical Pharma aqui dentro da Links. Bom, e já começando, né, já vamos aí quase com a primeira pergunta para dar uma dinâmica. Dentro do nosso tema, oportunidades no segmento Pharma, muito mais do que comprar bem. Vinícius, vou começar contigo. Quando falamos do tema muito mais do que comprar bem, do que nós estamos falando? Nós podemos começar por uma gestão, e quando eu digo gestão, não estou falando só do sistema, né? Falo de pesquisa, analisar o mercado. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Leandro. Boa noite, Rogério. Antes de tudo, obrigado a vocês, obrigado a Links pelo convite para poder estar aqui com vocês e bater esse papo, falar um pouco da nossa visão como distribuidor, né, como o meio da cadeia, que eu acho que é uma visão bem interessante, porque a gente está ali sendo elo entre indústria e varejo, então a gente consegue ter uma visão tanto da indústria quanto do varejo para poder construir aí esse mercado farmacêutico. Então, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, indo para a sua pergunta, Leandro, eu acho que eu queria contextualizar, para responder a sua pergunta, eu queria contextualizar um pouco para vocês sobre o momento do mercado farmacêutico, né? E aí, lá na frente, eu chego na resposta com relação ao tema de gestão e comprar muito mais do que comprar bem, né? O mercado farmacêutico ele é um mercado que ele vem se mostrando um mercado super resiliente, né? E um mercado que cresce independente das crises que o país passa, né? Então, esse ano o Arquivo fez um evento para falar dos últimos 10 anos de mercado farmacêutico e trouxe um número que é bastante relevante. Mostrou que o mercado farmacêutico de 2010 até 2019, ou seja, em 10 anos correntes, o mercado cresceu 115%, isso em unidades, porque ele não trouxe a preço, porque se colocasse em faturamento, poderia distorcer ali por todos os aumentos de preço que já teve. Então, é um mercado que em unidades cresceu nos últimos 10 anos 115%. Se a gente colocar realmente em faturamento, esse crescimento é ainda maior. Então, isso é um ponto extremamente positivo, mas junto com isso, o mercado que cresce tanto, ele traz desafios, né? Então, o mercado de 10 anos atrás, ele é um mercado completamente diferente do mercado que a gente vive hoje. Então, muita gente entrou nesse mercado, muita gente saiu desse mercado, e com um mercado com crescimentos tão fortes, naturalmente tem muita gente investindo, tem muito dinheiro entrando nesse mercado. Então, o mercado que a gente vive hoje ele é muito mais concorrido, ele é muito mais, ele tem desafios muito diferentes do que a gente enfrentou há 10 anos atrás. Então, naturalmente, quando a gente vive num cenário tão diferente, para a gente prosperar nesse mercado, a gente tem que se adaptar a essa nova realidade, a esses novos desafios que aparecem. Então, a distribuição mudou muito nesses 10 anos, então o modelo da distribuição teve que se adaptar a um modelo de uma margem um pouco menor, de volumes maiores, então, naturalmente, você tem que trabalhar uma excelência operacional, você tem que achar formas de agregar valor para o seu cliente, e quando a gente fala para o varejo, também desafios extremamente relevantes e diferentes do que existia lá em 2010. Então, o cliente hoje do varejo é muito mais exigente, ele é muito mais informado e ele realmente está atrás de uma
realmente de uma experiência quando a gente fala de varejo. E aí a farmácia hoje, para entregar uma boa experiência para o cliente, ela tem realmente que ter uma gestão muito mais completa do negócio delas. Então, o que a gente fala que oportunidade no Canal Farma muito mais do que comprar bem? Porque no passado, você comprar bem era suficiente para você prosperar no negócio. Hoje não. Hoje, comprar bem, eu gosto de falar que todo mundo, todas as farmácias hoje compram bem. Independente se uma compra um pouco mais barato, outra um pouco mais caro, mas as condições comerciais são muito parecidas e todos compram bem. O desafio da farmácia hoje, ele é muito maior do que comprar bem. Ele E só fazer um parênteses, comprar bem também não quer dizer comprar barato, né? Comprar bem, você tem que comprar de forma competitiva, mas você tem que comprar o mix correto, você tem que ter o abastecimento correto, você tem que ter um inventário correto. E, além de comprar bem, você tem todo o desafio de vender bem, que, na minha opinião, é um desafio muito maior hoje para a farmácia do que o desafio de comprar bem. Porque, como eu disse, a maior parte das farmácias, ou se não todas, já conseguem comprar bem. Então, hoje o mercado farmacêutico exige muito mais do que exigia há 10 anos atrás. A farmácia precisa saber o mix ideal, ela precisa saber o inventário ideal, ela precisa saber como vender mais, ela precisa ter um conhecimento de gerenciamento de categorias, ela precisa ter uma precificação correta para o seu mix, ela precisa ter uma equipe treinada. Então, para você prosperar num cenário desse, é essencial a gestão. Gestão de mix, gestão dos resultados em si. Então, ter processos bem definidos, processos de compra, processos de venda, processos operacionais. Enfim, um desafio grande, e a gestão acho que é o principal ponto para poder trazer esse suporte aí para a farmácia prosperar nesse mercado. Legal. Bom, e Rogério, inicialmente uma boa noite, e eu replico para você a pergunta qual eu fiz para o Vinícius. Falando do tema muito mais do que comprar bem, do que nós estamos falando? Olá, boa noite a todos, primeiramente, obrigado a presença de todos, e quero agradecer aqui principalmente a presença do Vinícius pela disponibilidade e pelo carinho aqui com a gente, estar aqui no nosso Papo Links. E a primeira pergunta antes dessa que eu quero esclarecer é o seguinte: eu e o Rogério não somos irmãos, tá? A gente não tem laços familiares. Essa falta de cabelo aqui é genética pura, né, Vinícius? Bom, é muito bom estar aqui com bons papos aqui, da gente seguir com o nosso Papo Links que a gente vem promovendo dia a dia. E aproveitando, falando um pouquinho aí da pergunta, a gente sempre, na Links, a gente quer trabalhar muito forte com esse elo de parcerias, né? Então, primeiramente, é super importante esse nosso elo, não somente com o PDV, mas entendendo tudo que vem acontecendo na distribuição e na indústria. Porque o varejo sozinho, ele não faz o negócio acontecer. Então, essa é a importância da gente estar junto, trazendo pessoas renomadas como o Vinícius aqui, com grande conhecimento do mercado farmacêutico. Eu sou totalmente a favor do que o Vinícius comentou. A questão dentro do mercado tão competitivo como é o mercado farmacêutico, é importante, na minha visão, cada vez mais você descer e categorizar a sua solução, os seus produtos, né? Quanto mais informações você tiver, quanto mais você puder descer nele, melhor você é. Porque hoje existem muitas informações, IQVIA, Close-Up, dados de mercado, de como você pode montar a sua estratégia de cada tipo de categoria. E dentro dessas categorias, você pode descer muito mais e montar cada uma das suas estratégias. Isso é fundamental. Comprar bem,
poxa, você vai ter diversas ferramentas na solução, nas boas ferramentas de gestão, de como fazer a sua reposição de forma adequada, e isso é super importante. Agora, a questão do vender é muito válido, como o Vinícius falou. Então, vou dar alguns exemplos, né? O quanto vale para você o seu cadastro de clientes, né? O quanto vale a importância de você conhecer o seu cliente, né? O valor que isso tem e as estratégias de você criar uma fidelização com essa carteira de cliente, isso é super valioso, né? Você ter as estratégias certas de geração de fluxo para dentro do seu ambiente físico ou online, dadas as estratégias de negócio, ou os dois, né? Trazer esse consumidor para dentro da sua marca, do seu estabelecimento, e a partir desse ponto começar a se relacionar com ele. E como você manter a cadência e a frequência com ele. E muito importante, fazendo esses elos de evitar a ruptura de determinados produtos, né? Para você não deixar esse consumidor na mão. Então, essas estratégias de cada vez mais você ter soluções que consigam trazer cada vez mais fluxo para dentro da sua loja, dentro das suas categorizações, fidelizar esse seu cliente, isso de fato é que eu considero uma bela de uma estratégia, uma bela de um movimento que você faz de fato mover o seu ponteiro de resultado do seu negócio. Então acho que são esses movimentos que você precisa trabalhar cada vez mais do que comprar bem. Legal. Legal, já começamos já pegando todos esses temas, né? E dentro dessa questão, agora para o Vinícius novamente, a gente está falando de comprar bem, né? No final, a venda. Nós vemos muito, são artigos, são pesquisas com foco lá no consumidor final, né? E trazendo mais aqui para a realidade da Orgapharma, do parceiro Abradilan, que está nesse meio do sanduíche, digamos assim, como você bem colocou, é o meio da cadeia, né? Como é que não se fala muito, né, nessa parte de gestão, ecossistema integrado? Como é que você vê essa pesquisa? A gente sempre lá na ponta, sempre pensando no último elo da cadeia, e sabendo que nós temos todo um processo para chegar lá, e nós temos que enriquecer todo mundo. Como é que você vê isso? E todo esse ecossistema estando integrado, indústria, distribuidor, o varejo e o consumidor final, Vinícius? Olha, realmente a maior parte das discussões hoje, elas são sempre voltadas para o consumidor final, né? Então, muito se fala ali de, como eu disse antes, de entregar uma boa experiência para o cliente, né, para o shopper. Muito se fala ali de cliente no centro. Só que para você entregar uma boa experiência para o seu cliente, você tem que olhar primeiro para dentro do seu negócio. Então, não é só você ter uma boa abordagem, você ter uma loja bonita, você ter uma equipe treinada para poder atender bem o cliente. Você tem que olhar para dentro do seu negócio, e aí a gente tem falado muito aí de transformação digital e como a tecnologia pode ajudar a farmácia, a distribuição, a indústria dentro disso, e eu acredito realmente que a tecnologia é um dos caminhos para você conseguir realmente entregar uma experiência melhor para o cliente, mas você tem que olhar para dentro do seu negócio. Então, uma das coisas que eu gosto muito de falar é o seguinte: você pode investir o que for para poder entregar uma boa experiência para o cliente. Só que a pior experiência que você pode entregar para o seu cliente é ele entrar na sua loja e ele não encontrar o produto que ele está procurando. Tudo que você investiu em entregar uma boa experiência para esse cliente, você perdeu ali todo o dinheiro que foi investido, todo o dinheiro que foi colocado ali para poder entregar uma boa experiência para o cliente. Quando ele entra na sua loja e não encontra produtos, isso tudo foi por água abaixo. Então é dinheiro rasgado, jogado fora. E isso vale não só para o varejo, mas também para todos os elos da cadeia. Por quê? Porque muito dinheiro é investido da indústria
em gerar experiência para o cliente também, para o consumidor final lá na ponta. Muito dinheiro é investido em mídia, muito dinheiro é investido em produtos, em embalagens, em projetos de lançamento de novos produtos. Quando a gente fala de propaganda médica, muito dinheiro é investido em equipe de propaganda médica, em amostra grátis, em desenvolver um produto novo no médico, que tudo isso pode terminar como experiência ruim no ponto de venda se você não tiver o produto lá dentro. Então, eu falo que toda a estratégia da cadeia farmacêutica ela tem que estar muito bem alinhada, desde a indústria, distribuição e varejo, para que realmente com isso consiga entregar uma experiência para o cliente. Então, muitas vezes, só se olha o consumidor final, só se olha como impactar o consumidor final e se esquece de toda a cadeia de suprimentos aí, que na minha opinião, ela é essencial aí para poder você realmente entregar uma boa experiência para o cliente. Hoje é inadmissível um cliente entrar numa loja e sair sem o produto que procurava, ou sair com um atendimento parcial da receita. Porque esse cliente, ele pode até voltar na sua loja, mas em algum momento, se ele voltar e de novo ele tiver uma experiência ruim, ele não volta mais. Então, eu acho que o primeiro ponto de oferecer uma boa experiência para o cliente é realmente o alinhamento da estratégia indústria, distribuição e varejo, para garantir que o que é pensado lá na indústria e o que vai ser executado no ponto de venda esteja alinhado também na distribuição, para que você tenha um abastecimento correto, né? Quando a gente falando de experiência, uma das coisas que a gente enfrenta muito quando a gente vai visitar PDV e fazer o alinhamento da estratégia. Então, às vezes uma indústria de não medicamentos, por exemplo, vai fazer um lançamento de um produto, tem investimento de mídia, você chega na farmácia e nós, como distribuidores, alinhamos bem alinhados com a indústria, qual é a abordagem de venda do produto, por que é importante, como precisa expor esse produto na farmácia. E aí, quando você chega na farmácia e apresenta esse projeto, às vezes a farmácia fala assim, não me interessa. Não, esse produto não vende na minha região. Não, esse projeto não vai para frente. E ele esquece que ele dando esse não, ele pode estar ali perdendo clientes importantes que vão procurar o produto, porque é um produto que está na mídia, é um produto que às vezes tem propaganda médica e que ali ele está perdendo o cliente. Então, é muito importante a gente olhar para o consumidor final, mas olhar para toda a cadeia e ter esse alinhamento em toda a cadeia para poder executar toda a estratégia de produto e garantir essa experiência para o cliente. Deixa eu quebrar o protocolo aqui, Vinícius, também fazer as perguntas aqui também, aproveitar a sua presença ilustre aqui, né? E você falou um negócio que é fundamental, né? Experimentar, né? Acho que muita farmacista às vezes está no tradicional e a velocidade com que a indústria está lançando novos produtos é muito rápida. A velocidade como no decorrer dos anos que um PDV de farmácia vem aumentando as categorias de não medicamentos, também vem aumentando muito, né? E cada vez mais a distribuição ela está muito rápida, né? Eu vejo uma evolução de abastecimento cada vez mais rápido em conexão com a indústria. O que você poderia dizer para esses nossos clientes aí, farmacistas? Como é que está essa velocidade? Como que vem essa evolução de distribuição para chegar desde quando ele faz o seu pedido, chega até a distribuição, quanto cada vez mais a distribuição está cada vez mais ágil nesse processo? Rogério, eu acho que a distribuição, nesse processo todo de mercado farmacêutico e aumento de competição, né, de um mercado muito mais concorrido hoje, a distribuição, ela, além da excelência operacional que eu falei lá atrás, a distribuição ela tem que achar formas de realmente agregar valor para o cliente, né, que no caso é a farmácia. Então, uma das principais formas de agregar valor
é você realmente ter um bom alinhamento com a indústria. Então, quando a gente fala lá que aquela questão do mix lá da farmácia, a farmácia tem que ter um mix correto, a indústria também tem que ter um mix correto, e ela tem que ser um braço de execução da indústria no PDV. Então, assim, grandes redes onde a indústria já vai direto, isso aí a indústria já tem um relacionamento lá e consegue fazer a execução no ponto de venda. Farmácias onde a indústria também tem uma equipe para atender, aí a distribuição ela precisa fazer um bom nível de atendimento, então ter um bom nível de atendimento em termos de estoque. E nos outros PDVs, onde a indústria não tem a equipe atendendo, o distribuidor ele tem que ser o braço da indústria, como eu disse, para ter o mix correto e executar de uma forma correta lá no ponto de venda. E aí, quando eu falo executar de forma correta lá no ponto de venda, a relação entre distribuição e varejo, ela vem mudando, né? Então, ela era muito mais uma relação de compra e venda no passado, e ela, para agregar valor hoje, ela precisa ser uma relação de consultoria. Então, tem muito conhecimento que hoje está na equipe do distribuidor, que ele pode realmente levar para o PDV, que está ali muitas vezes carente do mix correto, a exposição correta. Então, você disse, tem muito lançamento de perfumaria, de higiene e beleza. Então, tem muito lançamento. O que eu tenho que ter? A minha farmácia é uma farmácia pequena. Qual é o mix que eu preciso ter? O que eu preciso expor? Tem muita farmácia que você entra e o ATC está atrás do balcão. Pode, tem que botar o ATC para fora. O ATC da parte de autosserviço é o principal categoria da farmácia. Então, a equipe do distribuidor hoje, ela é um consultor para o PDV. Então, quando a gente falou lá atrás também da gestão, né, da gestão do PDV, tem ali também a gestão do tempo, né? Como o dono da farmácia precisa fazer a gestão do tempo dele. Muitas vezes, o dono da farmácia, às vezes, ele fica 70%, 80% do tempo dele atrás de uma mesa fazendo cotação para tentar comprar um produto por 1 centavo, 2 centavos, 5 centavos mais barato. E ele esquece que isso não é o importante para ele. Esses 5 centavos mais barato não vai fazer a diferença no resultado dele. Ele precisa olhar lá para o autosserviço dele, para a loja dele, para o treinamento da equipe e receber a indústria, receber a distribuição, para que a indústria e a distribuição traga realmente essa consultoria para ele com relação a mix, a lançamentos, a inventário, né, a quantidade ideal de produtos. Então, essa relação entre lançamentos, muito lançamento de produto e como administrar isso na farmácia, eu acho que tem uma estratégia que vem da indústria e passa pela distribuição, que vai depender do tamanho da farmácia, vai depender do público da farmácia, sei lá, A, B ou C. Enfim, eu acho que tem todo um conhecimento por trás aí que a farmácia precisa abrir as portas cada vez mais para a indústria e para a distribuição, para que ela possa dar essa consultoria. Bom, legal. Antes de até complementar o que o Vinícius falou, só lembrando, pessoal, coloque suas perguntas no chat, que nós vamos estar respondendo elas ao final desse bate-papo, né? Complementando e depois já engatando uma pergunta ao Rogério, e tudo isso que o Vinícius falou, nessa última pergunta feita para o Rogério, nós vi até um estudo recente da ABC Pharma falando, né, Vinícius, que é um case, um estudo que o farmacista, o farmacêutico tem que ser competitivo em 20%, 25% dos produtos, né? Porque isso ocorre porque as pessoas não conseguem guardar o preço de tudo, né? Então, você trabalhar muito a questão do produto de atração com produtos de rentabilidade, né? Isso também é muito importante, né? Eu vi isso aí recentemente num estudo divulgado na ABC Pharma. E aí, trazendo já essa pergunta para o Rogério, né? Falando de tudo que você disse e dessa análise da competitividade de 20% e 25%, Rogério, como um sistema de gestão, aí trazendo aqui para Links, né? Ela pode estar apoiando nessa cadeia já citada pelo Vinícius, e esse complemento, essa pergunta feita para o Ti também, essa parte de lançamentos, com essa gestão, a gestão da farmácia, como é que o sistema de gestão pode estar aí ajudando essas farmácias que nos assistem?
como você propriamente disse aí, né, Ruggiero, o ecossistema, né? Então, quanto mais o sistema de gestão estiver conectado com o ecossistema, que ecossistema? Conectado com as indústrias, conectados com a distribuição, melhor vai ser para o seu processo do seu dia a dia, que de fato mude os seus resultados, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui. Um bom sistema de gestão precisa ter o maior número de interações com esse ecossistema possível, entre interações com as distribuidoras, com a indústria. Então, um exemplo, né? Os conhecidos pedidos eletrônicos, né? A gente faz a conexão com quase que todas as distribuidoras do país, fazendo com que você tenha um rápido retorno sobre aquilo que você precisa, que você fez o cálculo. Vinícius propriamente disse, uma boa cultura, uma boa gestão de estoque vai te dar muitos inputs do que você deve ser feito através de um bom sistema de gestão. A gente na Lynx tem praticamente 11 mil farmácias das diversas categorias, entre as grandes associações que a gente possui, né? A gente possui parcerias com a Febrafar, a gente possui redes independentes em todo o território nacional, com as grandes redes também de mercado. Então, isso nos ajuda a ter uma interação cada vez mais próxima com esses elos desse nosso ecossistema. Você consegue, com isso, evitar a necessidade de ter produto em estoque de alto volume, você consegue fazer essas parcerias cada vez mais próximas com a distribuidora, né? Você consegue montar o seu mix ideal com essa distribuição, você armar e montar o jogo com a distribuidora em conjunto, né? Cada vez mais, acho que o farmacista tem que ver a distribuidora como um baita de um parceiro nessa jogada. E o sistema é um belo elo de parceria, onde você vai trazer uma velocidade muito mais rápida, né? E aí a gente pode se aprofundar em ferramentas que a gente usa de análise de curva ABC, as análises financeiras, mas o importante é você trabalhar muito forte esses conceitos com a distribuição e com a indústria, onde você cria essa parceria e um bom sistema que faz essas ligações, que faz essas pontes, como a gente faz hoje no dia a dia, mostra um belo resultado para você, dado aquilo que você tem bem categorizado na sua farmácia. Legal, muito bom, muito bom. Bom, voltando ao Vinícius, nós falamos aqui distribuidor, falamos do varejo. E, Vinícius, vou dar um tema aqui, não digo polêmico, mas é interessante. Nós estamos falando muito de indústria, né? E você está lá na distribuição. Como é que você vê a indústria nesse momento, ela indo ao varejo com canais direto ao consumidor? Pensando assim na parte da experiência mesmo, eu até está vendo o Zé Delivery na Ambev, que chega lá direto ao consumidor final, e aí vocês, o distribuidor, pensando nesse nosso ecossistema farma, como é que vocês veem essa experiência, esse caminho direto, né? Indústria ao varejo e, óbvio, com a distribuição ali no meio. Como estava esse movimento? Ô, Rogério, esse movimento do D2C, né, que é o Direct to Customer, é um movimento que no canal Farma começa agora com algumas indústrias, então ele é muito incipiente ainda no nosso mercado. E eu vejo, se ele vai ser relevante ou não, acho que a gente vai precisar olhar para mais muitos anos aí para frente para ver se porque a venda digital no mercado farma tem desafios regulatórios aí que são importantes, né? A gente tem que sempre lembrar disso. Então, se isso vai ser relevante lá na frente, a gente não sabe. Eu vejo isso muito mais como uma forma da indústria levar essa abordagem online versus offline para o consumidor. Trabalhar também o online, já trabalha bem o offline lá nas lojas físicas do varejo, então também traz ali uma estratégia de online para poder abordar o consumidor, o shopper, e fazer com que ele tenha, com que ele impacte a decisão de compra ali do cliente.
Então, quando eu olho para o ecossistema como um todo, eu acho que a questão aí eu volto no mesmo tema que eu falei, que o consumidor final que entra ali nessa plataforma, muitas vezes da indústria, ele nem sempre ele conclui a venda ali dentro. Então, ele vai ali, ele conhece um pouco do produto, ele entende um pouco mais dos diferenciais do produto e muitas vezes e isso acontece na maior parte das vezes, ele conclui a compra na loja física. Então, volta no que eu falei de ter um alinhamento na estratégia toda da cadeia. Porque se o consumidor final entra ali, ele tira as dúvidas do produto, ele se interessa por comprar o produto e vai numa loja física para poder adquirir o produto e ele não encontra, nesse momento você não completou a experiência do cliente, né? E aí é ruim para a loja física, porque pode ser que perca esse cliente, é ruim para a indústria, porque muitas vezes pode ser que essa venda não se conclua, e é ruim para a distribuição, que é ali o abastecimento para a farmácia. Então, a estratégia de abordagem lá no online e offline que a indústria está fazendo no D2C precisa estar alinhado também com a distribuição e com o varejo, porque muitas dessas compras elas se concluem efetivamente no varejo. Então, de novo, é uma questão de alinhamento ali de todos os elos da cadeia para garantir que essa experiência do cliente vai se concluir de uma forma positiva. Legal. E Rogério, e trazendo também esse tema para você poder falar um pouco para todo mundo sobre a indústria, né? Que nós da Lynx acabamos recebendo umas abordagens, conversão, e a gente entende a importância desse elo todo, né? Distribuidor, indústria, varejo. Pode falar um pouco para a gente o que eles têm nos procurado, algumas formas de facilitar esse acesso, esse trabalho todo em conjunto? Legal, a gente, cada vez mais a gente se aproxima desses elos, desses ecossistemas, para a gente gerar soluções para a indústria, né? A gente vem trabalhando fortemente na questão da indústria, conseguir chegar com alguns movimentos mais próximos do varejo, junto com a distribuição. Então, onde a gente pode levar até para a indústria em consentimento com o PDV, algumas informações com que a gente faça uma estratégia de precificação diferenciada na ponta, em conjunto, né, com grandes laboratórios, isso graças à força que a gente tem presença no PDV. Hoje a gente vê algumas iniciativas de marketplace envolvendo também distribuidoras, envolvendo laboratórios, onde a gente pode fortemente, com as nossas conexões do mundo digital, estar presente nesse elo, e esse marketplace ser o elo e fazendo com que a farmácia seja o ponto de dispensação de uma captação de um pedido em qualquer um dos marketplaces que a gente possa ter por aí, né? Hoje a gente tem uma bela parceria com a B2W, onde a gente consegue fazer essa captação e transportar esse pedido para a loja mais próxima, onde o consumidor tem um contato mais próximo e fazer essa dispensação por lá, ou ele recebendo na loja, ou mesmo ele recebendo em casa esse produto. Então, esses elos, essas alianças que cada vez mais vêm com uma força muito grande, e a gente tem percebido que nesses últimos 5 meses isso evoluiu muito, né? Cada vez mais vem aumentando, né? Se vocês perceberem os movimentos que passam a acontecer agora com a questão do receituário eletrônico, né? Da receita digital, isso vai abrir muitas portas, né? A telemedicina cada vez mais presente e andando cada vez mais em alguns passo a passo, uma nova cultura, mas isso também libera novos mecanismos de você se relacionar com o seu consumidor, né? E onde que está a sua estratégia
de conexão com esses pontos, né? Então, esse elo vem mais forte, né? Comentando algumas coisas também de o mundo financeiro, com as carteiras digitais cada vez mais forte também, tentando entrar nesse mercado e usando novas moedas que antigamente a gente não via. Então, são todos elos que você precisa estar bem conectado e bem alinhado com grandes parcerias que a gente consegue fazer esse tipo de movimentos, né? Hoje na Lynx, para que vocês entendam, a gente trabalha com 3 grandes pilares e a gente a única empresa do mercado que conseguiu fazer isso para ter uma velocidade de inovação muito rápida. A gente tem o pilar core de inovação, onde a gente trabalha com as inovações do segmento, né, no caso aqui farmácias, onde a gente vive a experiência, está próximo do consumidor, e a gente abriu um pilar de digital, onde a gente cresce fortemente com as ferramentas de plataformas de e-commerce, cada vez mais fazendo o elo entre o mundo físico e o mundo digital, que não é só um caminho único. E o terceiro pilar, que é o pilar de meios de pagamento, onde nos últimos anos vem abrindo muito essas categorias de forma de pagamento, né? Lá atrás era dinheiro, cheque, chegou o cartão, cartão de débito, cartão de crédito, e hoje a infinidade de processos, de formatos de pagamento para você tirar a fricção do consumidor, né? Essa fricção ruim na forma de pagar. Então a gente vê como o link de pagamento, onde com simples link enviado através de um SMS, um WhatsApp, chega ao consumidor, ele pode fazer esse pagamento de uma forma rápida, não presencial. O simples formato de você pagar com uma carteira digital através de um código de um QR Code, onde você usa a sua carteira digital de sua preferência, ou uma AME, uma PicPay, o Mercado Pago, ou dentre várias outras. E isso a gente vem trabalhando há muito tempo e saímos na frente hoje. Temos as nossas farmácias podendo utilizar essas vantagens e fazendo, dado o seu volume, fazendo boas parcerias com essas wallets, já que é uma cultura nova, né? Então, essa relação de você trabalhar outras experiências dentro da farmácia que você não está acostumado, para mexer o seu ponteiro de vendas, trazer um público novo, trazer um público diferenciado para a sua loja, que tem novos hábitos de consumo, de como realizar pagamentos. Se você estiver à frente desse mercado, dessa cultura, hoje ele pode ser um valor inexpressivo, talvez, um começo, mas garanto que, passo a passo, isso vem aumentando muito rápido e quem sair na frente vai captar primeiro esse novo consumidor. Rogério, legal, se você me permite falar um pouco sobre isso que você colocou, se a gente olhar no que eu comentei lá atrás, da gestão do tempo, né, da farmácia, tudo isso que você falou faz parte do vender melhor, do oferecer uma experiência nova para o cliente, de você agregar um valor para o seu cliente que hoje, às vezes, a farmácia não tem, né? E a farmácia hoje investe muito pouco tempo nisso, né? Então, ela acredita que a maior parte do tempo precisa ainda ser na compra ou precisa ainda ser ali em processos, às vezes, muito operacionais, e esquece que tem todo esses novos clientes, todo esse novo caminho que ele precisa se aprimorar e investir mais. Então, eu acho que tudo isso que vocês da Lynx estão trazendo ali como opção para a farmácia, para que ela possa realmente participar nisso, eu acho que é essencial para a reflexão da farmácia, para olhar para o quanto isso é importante para o futuro, né? Já para o dia de hoje, mas ainda mais para o futuro. Isso aí. Perfeito, Vinícius. Legal. E já entrando nesse tema, Vinícius, nos comenta o que você acaba ouvindo dos seus representantes, time, e nós estamos na ponta como nosso sistema, né? E o que você vê, até você entende que nós, como sistema de gestão, empresa de sistema de gestão,
ela pode estar apoiando distribuidores, varejo nesse momento. E sabe, como você bem colocou, e está muito dentro do nosso tema, né? O varejista está lá debruçado em comprar bem, né? Ele está... E aí, algumas vezes a gestão passa, ele não lembra de fazer, por exemplo, um folder para entregar ali na região dele, grampear que ele tem um e-commerce numa sacolinha, para a pessoa lembrar que, por exemplo, a perfumaria ele pode comprar. A gente sabe, a farmácia, essas mudanças, virou, em parte, um ambiente inóspito, né? Apesar que vem voltando agora ao movimento. E aí, como é que você vê que o sistema de gestão ele pode estar apoiando esse elo, né? Ele pode, por exemplo, vocês fazem promoção, como é que a gente pode estar... O seu representante não está todo dia lá. A gente pode, de repente, estar colocando algum tipo de aviso. Como é que você entende que o sistema de gestão pode estar ajudando vocês a ajudar o seu representante e o varejista lá na ponta? Rogério, antes de tudo, eu acho que um bom sistema de gestão é essencial em qualquer negócio, né? E aí, quando a gente extrapola isso para olhar o ecossistema como um todo, e não só o negócio em si, isso se torna também muito importante, mas eu acho que a gente olhando para o Canal Farm, eu acho que a gente tem um desafio, que a gente até estava conversando sobre isso algumas semanas atrás, lá na Bradilam, falando um pouco sobre como fazer como fazer o link entre todo esse ecossistema, todo esse conhecimento que existe na indústria, todo o conhecimento. A indústria conhece muito do produto, estuda muito o shopper, faz os investimentos ali em mídia. O varejo conhece muito o seu cliente ali da ponta, tem a regionalidade, tem o seu tamanho de loja, todos os detalhes que ele vive ali no dia a dia. A distribuição, ela faz esse elo, conhece bem também a regionalidade, conhece bem os tamanhos das lojas para saber qual o mix que precisa ser colocado ali. Mas eu acho que muito do que existe de informação na indústria não chega da forma correta no varejo, porque a quantidade de informação e de conhecimento é muito grande. Então, quando eu falo que a gente tem um desafio para fazer, como usar, e aí eu acredito muito que a tecnologia e a digitalização é o melhor caminho para você fazer esse elo do conhecimento em toda a cadeia. Então, a gente tem um desafio, a Lynx já traz uma visão diferente do que outros sistemas trazem, que é olhar para o ecossistema e não olhar só para dentro do negócio, mas eu acho que a gente pode dar cada vez mais robustez para isso, cada vez entender mais quais informações e como essas informações devem ser conectadas tanto da indústria, passando pela distribuição até o varejo, como a informação contrária também do conhecimento lá do varejo para dentro da indústria. Então, acho que é essencial um bom sistema de gestão. A Lynx já tem dado passos importantes nesse sentido, mas eu até faço uma provocação para a Lynx para cada vez mais caminhar por esse caminho, porque eu acho que é realmente a forma aí da gente gerar cada vez mais valor para toda a cadeia. Legal, muito bom. E vou até, já falamos de distribuidor, varejista, indústria, fazendo tudo. Vou repetir uma pergunta a ti, vou fazer uma pergunta a ti e depois eu vou enviar ao Rogério. A gente começa a falar sobre transformação, a gente tem a digitalização, o e-commerce. Nós vimos que nessa pandemia as farmácias, principalmente as de bairro, né, venderam bastante nesse início e agora voltam à sua normalidade de vendas. Mas também começamos a ver um consumidor que está buscando mais conveniência, maior rapidez, muito em casa. Primeiro ponto, você entende que esse movimento de conveniência, o produto entregue rapidamente, ele começa a chegar na farmácia, vai diminuir um pouco esse movimento da farmácia. E no segmento food, principalmente, alimentação, começam a surgir as dark stores, né, entre aspas, que são lojas especializadas apenas no delivery. Você vê que isso pode chegar na farmácia, esse tipo de loja, como você tem visto toda essa digitalização, né, todo esse movimento aí que tem acontecido? Para mim, ouvi sim. Para você, Vinícius.
assim, nesse momento de pandemia, realmente muita coisa no mercado farmacêutico mudou. As lojas de bairro ganharam bastante relevância. Lojas que dependiam de muita circulação de pessoas tiveram perda de faturamento muitas vezes relevante. O que vai ficar disso para frente a gente não sabe. Eu acho que a farmácia de bairro que conseguiu trabalhar e agregar valor ali para o cliente, ela vai continuar surfando bem isso pós-pandemia. Uma parte disso vai voltar para a normalidade anterior. E junto com isso também o e-commerce teve uma evolução importante no mercado farmacêutico, coisa que não acontecia no passado. O que a gente vai ter que entender é o quanto disso também vai ficar pós-pandemia, né? Então, era muito pequena a participação da venda de e-commerce. Ela triplicou, mas ela ainda é pouco relevante, ela ainda não é tão relevante. E aí, no pós-pandemia, o quanto disso vai ficar e o quanto disso vai voltar? Talvez ele volte ali para um meio do caminho, né? Porque no e-commerce para o mercado farmacêutico, além dos desafios regulatórios que eu falei, tem também algumas questões de facilidade de encontrar loja, todo mundo tem loja próximo, é um processo caro e que o ticket médio de uma venda de farmácia não é muito alto, então dificulta ali a viabilidade disso. Então a gente não sabe qual vai ser o tamanho do e-commerce pós-pandemia. Sobre as dark stores, historicamente no Brasil, as únicas empresas que conseguiram construir um e-commerce relevante são empresas que conseguem conciliar o online e o offline. Então, são empresas de varejo que conseguem também ter um e-commerce que funcione. Todas as empresas que foram criadas e que eram só e-commerce, elas não conseguiram ter uma relevância no nosso mercado. Lógico que a pandemia mudou tudo e isso pode ser um fator que possa viabilizar isso para frente. Mas eu, particularmente, não acredito que isso vá ser relevante no nosso mercado no médio prazo, nem no médio nem no longo prazo. Talvez no longuíssimo prazo, se tiver muitas mudanças no Brasil, mudanças regulatórias, mudanças fiscais, mudanças que a gente sabe que no Brasil são complexas de acontecer. Legal, muito bom. Bom, e Rogério, falando aqui um pouco dessa nova jornada do consumidor, né? Nós estamos próximos de uma grande novidade na jornada de pagamento, que é o Pix, essa solução que está sendo desenvolvida pelo Banco Central e que começa aí no mercado em novembro. Fala um pouco para a gente como é que a Linx está se preparando, como é que a Linx pode estar ajudando, inclusive, todo esse ecossistema Pharma com o Pix, essa entrada do Pix. Legal. Sistema de pagamento instantâneo, lançado pelo Banco Central, vai entrar em operação em novembro. Então, a partir de novembro, um consumidor pode entrar na sua farmácia e perguntar assim: eu gostaria de pagar com Pix. Então, isso vai acontecer. São as novas moedas, né, como as carteiras digitais. O Pix nada mais que uma carteira digital. Ela vai também permitir que você faça transferência CPF para CPF de uma maneira muito rápida. A gente hoje, daqui a pouco a gente vai olhar e vai falar assim: nossa, lembra que para fazer uma transferência chamada TED, eu tinha que às vezes ia fazer de noite e não podia porque não estava no horário correto. Vai acabar tudo isso, né? 24 horas por dia, a transação é super rápida e efetiva. Então, tanto para transferência como para o nosso mercado aqui de varejo, falando aqui do varejo Pharma, esse cliente pode chegar numa farmácia e perguntar: posso pagar com a carteira digital do Pix? Então, a Linx está preparada com essa solução através do processo de QR Code. O Pix vai ser através dessas leituras, é o que acontece muito, já há muito tempo lá na China, né? Então, olhando um pouco para esse mercado, é isso que vem acontecendo. Então, eu vou poder fazer esse pagamento dentro de uma loja.
através das soluções, né, que a gente tem de criar links, hoje já nas soluções, o Links Big, Links Tech, Links Soft Pharma, a gente vai conseguir receber esse seu cliente e você vai conseguir receber esse valor dentro do seu estabelecimento. Então, a gente está preparado para isso. Rogério, deixa eu também, só para contar um caso aqui que foi interessante, a gente fez uma reunião há umas 2 semanas para falar sobre o Pix, e aí uma empresa especializada nisso, e aí eles mostraram um vídeo de uma pessoa lá na China tentando pagar uma compra com plástico, né, com cartão de crédito. E aí ele entregava o cartão de crédito ali para o chinês na loja, e o chinês olhava para aquilo e ele não sabia o que ele fazia, ele não sabia se precisava encaixar, ele chegava perto, assim, como se fosse um chip, e aí enfim, eles não conseguiram concluir a compra ali com o plástico, para mostrar o quanto o Pix já está avançado lá na China, né, e evoluído. Né? Então, acho que isso aí, até pela facilidade e pelo baixo custo que isso vai trazer para as formas de pagamento, tem uma tendência também de evolução relativamente rápida no Brasil, né? É isso aí. O grande objetivo é tirar custo dessas operações bancárias, dar agilidade, ter uma experiência melhor, tirar papel moeda de circulação. A China conseguiu em pouco tempo tirar 50% do papel moeda, né, de circulação no mercado, né? Hoje todo mundo, realmente, quando eu estive lá, eu passei dificuldade para achar lugar que aceitasse realmente o cartão de crédito, como você diz, essa experiência, né? É impressionante como esse é um caminho sem volta e começa a dar passos mais largos aqui no Brasil também, com essa inclusão dessa cultura aqui no nosso país, que vai decolar, sim. Legal. Realmente o negócio está chegando aí forte. Bom, pessoal, como nós estamos chegando próximo aí do nosso período de 1 hora, eu vou abrir para algumas perguntas, vou ver quantas perguntas aqui. E a primeira pergunta, uma pergunta bem interessante, vem de um grande parceiro da Abradilan, um grande parceiro da Links, que é do Edson Tamassia, presidente da Febrafar. O Edson, ele pergunta aqui, peça para o Rogério, Vinícius, falar sobre o desafio da LGPD no processo de digitalização do consumidor. Pergunta tranquila, né? O Edson fez. Então eu começo aí pelo Vinícius e depois ao Rogério. Eu vou deixar essa resposta para o especialista, que é o Rogério, para poder falar sobre o LGPD. Manda para mim. Pode deixar. Fechado. Primeiro, manda lá, Rogério. Uma honra ter o Edson aqui assistindo a gente, um grande parceiro, um amigo, irmão aí. Edson, um abração para você. E sobre o LGPD, de fato é um movimento que se esperava até uma postergação, né? Mas isso não vai acontecer. Então, o que acontece? Você tem que cuidar cada vez mais dos seus dados. A Lei Geral de Proteção de Dados tem algumas regras super importantes. A gente está dando a data ali, a Links vai estar preparada para isso, e principalmente naquele momento onde o consumidor chegar na loja e pedir para se anonimizar. É o momento que ele chega lá e fala assim, eu gostaria que você tirasse qualquer relação que tivesse comigo dentro dos seus domínios de informação. Então isso pode ser através, eu vou exagerar aqui, né? Desde um caderno que você tem informação, ou até mesmo o sistema, né? O sistema vai estar preparado para você ter uma opção, entrar na base de cadastro desse cliente e apertar um botão lá e anonimizar ele. Então, a partir desse momento, se tira toda a questão de endereço, toda a questão de telefone, contato de e-mail, mas tudo que é aquilo que você precisa para fins fiscais, isso são coisas que você pode manter, porque questões de, por exemplo, a parte de emissões de notas, né? Então, a partir desse momento onde você apertar ali e anonimizar ele, em nenhum lugar do sistema, em nenhuma, digamos, falando tecnicamente,
em nenhuma tabela, em nenhum lugar desse banco de dados que a gente possui, vai ter mais essa informação desse cliente, e aí vai emitir uma comprovação, um comprovante para ele fazer esse tipo de movimento, né? O que é importante nesse movimento? Uma coisa é você esperar esse cliente querer se anonimizar, querer vir até você para sair da sua carteira, mas um movimento super importante, eu comentei isso no início, quanto vale você ter essa informação do cliente e ter o aceite desse consumidor para você chegar até com promoções diferenciadas para ele, você está usando em benefício do seu consumidor, individualizado, né? Então, você ter esse consentimento, você buscar esse consentimento do consumidor é super importante. Então, é isso que cada vez mais a gente vai ter por aí, buscando esse consentimento. A gente vai estar preparado para isso. E eu acho que é um movimento importante, é um movimento que dá confiança ao mercado como um todo, e cada vez mais a gente vai estar se protegendo para isso. Outra questão que é super importante é o quanto que você está protegido com suas questões de conectividade, com suas questões de proteção para alguém entrar na sua base de dados e talvez fazer algum movimento de tirar essas informações. Então, existe soluções, né? A Lynx tem soluções também que ajudam a proteger esses possíveis ataques a qualquer tipo de base de dados, não só o sistema nosso de gestão ou qualquer outro tipo de informação, até mesmo um Word, um Excel, uma planilha Excel que você tenha guardado dentro das suas soluções. Então, é mais um tema que a gente tem na pauta, né, LGPD, que a gente tem que tratar, e é super importante, super relevante a gente cuidar muito dessa questão dos dados. Abraço, Edson. Legal, até aproveitando... Diga lá, Vinícius. Não, esse é um tema bastante quente, né, que está muito em alta agora. Inclusive, a gente tem um evento nosso também, que é em outubro, que a gente vai falar sobre LGPD para distribuição, então quais são os desafios para a gente na distribuição. O varejo tem um desafio um pouco maior por causa da base de CRM ser uma base mais ampla, está lidando ali com o consumidor final, então acho que o desafio do varejo é realmente maior do que o da distribuição, mas impacta todo mundo, né? E eu vou falar para o Edson também, quando a gente estiver fazendo uma live, eu vou mandar uma pergunta assim, bem cabeluda para ele também na próxima vez. Deixa eu aproveitar. Deixa eu aproveitar e amanhã a gente tem uma live no mesmo horário, às 19 horas, me lembraram aqui agora, uma live especial sobre o tema LGPD. E aí a gente está falando não só do segmento de farmácia, mas de todos os segmentos do varejo. Então a gente vai estar com os nossos especialistas do tema, e vai ser super interessante, focada nesse tema tão importante de LGPD. Vou pedir para a Manu aí, ver se consegue colocar o link no chat para divulgar essa live sobre LGPD amanhã. Legal, Manu, já vou colocar aqui e a gente envia. Bom, pessoal, a gente vai, pelo horário, a gente vai acabando para extrapolar muito, né, o tempo aqui. Abordamos diversos temas, hoje rodada aí do Campeonato Brasileiro, não atrapalhar tanto todo mundo. Vinícius, eu agradeço, em nome da Lynx, novamente, a sua presença. Então, gostaria de as suas últimas considerações, depois também passo a palavra ao Rogério, por favor. O microfone está fechado, eu acho, Vinícius. Não estou ouvindo. Desculpa. Rogério, antes de tudo, quero agradecer novamente a vocês pelo convite, agradecer a Lynx por convidar aqui para essa live, para poder a gente debater um pouco sobre os temas do mercado farmacêutico.
Parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido como empresa de tecnologia aí, para olhando mais as relações entre todo o ecossistema farmacêutico. Acho que isso é um caminho bastante importante que o nosso mercado precisa evoluir. E deixo a Bradilan e todos os associados também aí à disposição para contribuir no que a gente puder nessa construção aí. Então, obrigado e um abraço a todos. Primeiramente, Vinícius, obrigado pela sua presença. Fico muito honrado em ter você aqui no nosso Papo Links e obrigado por essa parceria. Agradecer a todo mundo que esteve com a gente até agora e dizer para vocês que a gente está aqui sempre inovando para cada vez mais atender esse mercado super importante que é o mercado farmacêutico. Obrigado, gente. Um grande abraço a todos.